Paisagens urbanas entre lojas fechadas, prédios e ruas vazias. O chefe chegou pra gente e falou assim, olha, vocês levem todos os seus pertences hoje mesmo para casa, porque amanhã vocês não podem mais entrar no prédio. Imagem de um prédio seguido por uma rua vazia. Imagem do Congresso Nacional. Houve a necessidade de muita criatividade, de improvisação. De cima, imagem de uma paisagem urbana. Imagem de um balanço de pneus. Esse contexto da pandemia é um contexto que nós vamos ter aí um longo percurso a ser caminhado. Sentada em uma mesa, uma mulher loira de cabelos curtos conversa com dois garotos. Os garotos usam um uniforme escolar vermelho e fones de ouvido preto. Ela se dirige a uma escrivaninha do outro lado do cômodo e utiliza um computador. À esquerda da tela surge a ilustração da letra R, em cor laranja. Dentro dela há uma segunda ilustração de cor roxa de um rosto feminino de perfil, em letras brancas, representativas. Teletrabalho. Mesmo, né? Equipamentos, não tinha os equipamentos ideais, você não tem a mesa ideal para trabalhar, porque lá no seu trabalho tá tudo adaptadinho. A mesa, o computador, a cadeira, é tudo adaptado pra gente. E de repente você vem para casa um total improviso, né? A mulher loira é Vanessa Leite, servidora pública. Ela usa uma regata preta. Você tá aqui fazendo as coisas, trabalhando, aí tem o barulho da cozinha, tem o barulho do menino que tá fazendo alguma coisa. Então foi muito complicado, né? Sem os equipamentos ideais e sem o espaço ideal na casa, né? Que nós realmente, por hora, não temos. A partir de março de 2020, a pandemia de coronavírus obrigou muitas empresas a suspender o trabalho presencial. Para manter as atividades, muitos adotaram o teletrabalho. A pandemia nos impôs essa necessidade de adaptação e eu acho que o ser humano ele tem essa capacidade, né, de se transformar, de se adaptar e é claro que consequências tem, muitas áreas foram muito afetadas. Uma mulher caminha por um corredor. A mulher é a deputada professora Marcivânia, PCdoB Amapá. Ela tem cabelos pretos na altura dos ombros e usa uma blusa preta e uma calça bege. As dificuldades surgem, os obstáculos aparecem e há necessidade de a gente utilizar a criatividade, aprender com os erros que iam acontecendo para aperfeiçoar esses mecanismos de trabalho à distância, de trabalho remoto. E eu acho que hoje há uma expertise até bem maior por parte das empresas, mas também por parte do serviço público, né? Então, essa necessidade nos impôs isso. 7,9 milhões de pessoas trabalharam de forma remota em setembro de 2020. O número equivale a 10% da população ocupada do país. Fonte: IBGE. Assim, no dia a dia, eu tinha que lavar roupa, fazer comida, né? Porque meus meninos tinham que... A criança tem que almoçar. Haja o que houver, as refeições da casa tem que sair, né? Meu esposo não fez home office, então ele também vinha para casa, né? Para poder almoçar, para resolver as coisas dele, depois voltar, né? Então assim, eu lavei, eu passei, eu cozinhei e tinha que resolver as questões do trabalho. No primeiro momento, eu vejo que houve realmente um acúmulo de trabalho. Eu me peguei várias vezes com 4 telas de computadores assim, ligadas, prestando atenção em 4 reuniões diferentes, porque as pessoas começaram a marcar reuniões e não tinha tempo para terminar e as coisas acontecendo. Deputada Paula Belmonte, Cidadania, Distrito Federal. Ela tem cabelos loiros compridos e usa um vestido branco. Houve muitas vezes que a sessão da câmera estava funcionando, eu estava com fone de ouvido aqui e a gente tinha que dar conta de outras questões aqui, mais domésticas, mas a se adaptar sem perder, claro, a estar ligada no que estava acontecendo na câmera, ouvindo, mas em alguma forma colocava o celular aqui, colocava o fone de ouvido e fazia outras coisas ao mesmo tempo. Então, houve realmente, a gente teve que se desdobrar, mas fomos todos nós. Distanciamento entre homem e mulher já existia e na pandemia, nesse momento de pandemia, que foi a obrigatoriedade de você ir para casa e sem essa rede de apoio que a grande maioria não pôde contar nesse momento, trouxe ainda maior um distanciamento entre a mulher e o homem no mercado de trabalho.
Afazeres domésticos dificultam o teletrabalho para 64,5% das mulheres. 57% das mulheres em teletrabalho acumularam a maior parte das tarefas domésticas em suas casas. Fonte, Datafolha. Ainda existe uma cultura muito forte de que as tarefas de casa, até a mulher ela viveu muito nessa cultura até bem pouco tempo, né, de ela ser a responsável pela casa, pelas tarefas domésticas. Então, a vida privada ficou muito presente na vida das mulheres durante muito tempo. Então, cultura se modifica de forma muito lenta, infelizmente ou felizmente. A pandemia, vamos dizer assim, só mostrou e deixou mais claro. Muitas das vezes, nós mulheres trabalhávamos fora e chegávamos em casa e tínhamos outras obrigações para fazer. Então, acho que isso ficou mais evidente e ficou uma grande oportunidade para uma reflexão na célula familiar mesmo. Essa falta de divisão, né, do trabalho. Em uma mesa estão os meninos de uniforme vermelho. Eles são filhos de Vanessa. O que foi, meu bem? Eu estou aqui 24 horas. Então, 24 horas as coisas estão comigo, né? E assim, mesmo tendo um esposo parceiro, né, ele não está aqui 24 horas. Então, assim, se eu tiver uma demanda de trabalho, acontece alguma coisa com os meninos, eu tenho que resolver. É uma coisa da casa, eu tenho que resolver, né? Quem tá fora não tem que resolver, mas quem tá aqui resolve. Então, como fui eu que fiquei as 24 horas, então foi pesado sim. Existem várias famílias monoparentais, né, mulheres que ficam com a responsabilidade, não estou aqui fazendo nenhuma crítica, muito pelo contrário, eu acho que é importante as crianças estarem num ambiente seguro, e muitas das vezes esse ambiente seguro é mais com as mulheres, né, mas que a gente possa cativar mais homens para também proporcionarem ambientes seguros para os seus filhos, né. A reforma trabalhista de 2017 incluiu o teletrabalho na CLT. Mas as condições devem ser definidas por acordo entre patrão e empregado. Houve realmente uma necessidade Deputada de implantar Marcivânia, o teletrabalho, PCdoB. que não é uma novidade, já muitas empresas grandes já utilizavam as plataformas digitais que existem para o seu trabalho, mas para muitos, como na Câmara dos Deputados ou para muitas empresas, era uma novidade e que a gente foi adaptando, né? Utilizar o trabalho remoto como a única forma, praticamente, de trabalho, isso precisou que a gente tivesse, né, que nos adaptar. Não foi só o trabalho, teve as aulas também que passaram a ser virtuais das crianças. Por estar aqui dentro, com essa demanda de trabalho, demanda da casa e as tarefas deles, às vezes a gente não consegue, alguma coisa ficava de lado. A casa é o primeiro, né? O trabalho a gente não pode deixar. Então a gente tem que dar conta do trabalho e tentar ajudá-los ali. Não estamos podendo Deputada contar com a Paula rede de Belmonte, apoio, porque Cidadania, os nossos Distrito pais, Federal. avós estão em isolamento também. As escolas não estão funcionando. Então essas mulheres estão tendo muitas horas de jornada de trabalho, né? Jornada de trabalho efetivamente na sua casa, jornada de trabalho no seu trabalho. E tem outros trabalhos também que não tem como a possibilidade de exercer fora de casa. Apenas 23% dos trabalhos no Brasil podem ser executados à distância. Em países ricos, essa proporção chega a quase 50%. Fonte, IPEA. Eu acho que o aspecto bom foi a gente conseguir superar as dificuldades de manter o trabalho, a qualidade do trabalho, mesmo com essa nova ferramenta. Eu acho que a relação aqui em casa, acho que a gente teve que... Foi tão bom, né? Também esse foi um aspecto bom, a gente poder estar com os filhos perto, com a família perto, trabalhando, mantendo a rotina, porque para esse tipo de trabalho a gente tem que ter disciplina, tem que ter realmente muita organização, tem que ter disciplina. Mas estar em casa te possibilita tirar uma folga de 5 minutinhos e ver como é que está a filha, se ela está estudando. Com certeza foi uma readaptação da família e uma reconexão também. Eu sinto particularmente que amigas minhas que tiveram que voltar para casa e no primeiro momento assim, meu Deus, o que eu faço com tanta energia, né? Eu tô falando mais no caso de mãe, mãe de muitas crianças, o que eu faço com tanta energia? E hoje, olhando e falando assim, como eu faço para continuar convivendo com meu filho? Então houve essa reflexão também.
É uma tendência Vanessa boa. Leite, Porque, assim, servidora pública. Parece que não, mas a presença, eu vou falar no meu caso específico, porque eu gosto de estar em casa com os meus filhos, com a minha família. Né? E assim, eu conversando com algumas colegas, elas falavam assim, nossa, estou para enlouquecer. Porque o marido e os filhos em casa, estou acostumado com isso. Cada um está no seu horário, está no seu canto, né, e tudo. E eu falei, não, eu tô acostumada a estar com todo mundo em casa. Vanessa está sentada. Seu filho se aproxima e lhe entrega um celular. Aí depois a gente baixa os aplicativos, né? Já tá tudo aqui, só que, né? Tá. Eu perdi todos Tá os no apps. intervalo? Acabou de acabar o intervalo. Vou Tá. entrar agora na aula. Qual a aula agora? 72% das empresas que adotaram o teletrabalho na pandemia pretendem manter o sistema. Fonte: Pesquisa Home Office Brasil 2020. SAP, consultoria em RH. Essa ideia de que trabalho remoto tem um peso menor, portanto pode trabalhar mais e dar uma carga maior de trabalho, às vezes até diminuindo os salários. O home office é uma realidade que ela pode tornar, gerar empregos, inclusive, um novo nicho de mercado pode se abrir, mas também temos que ter um cuidado para que também não haja uma escravização do home office. Então, nós não podemos colocar o momento de pandemia, falar que isso é um home office, porque existe situações atípicas em volta dessa questão, que normalmente não teríamos, né? A rede de apoio, principalmente para mães e pais, mas está sendo, né, um momento de muito aprendizado. As regras da CLT sobre jornada não valem para o teletrabalho. O trabalhador não tem direito ao pagamento de horas extras. Para alguns empresários é uma forma até de sobrecarga do trabalho em relação, aí não tem mais sábado, não tem mais domingo, não tem mais horas, então a gente precisa ter esses cuidados. E aí vem uma corresponsabilidade tanto do empregado quanto do empregador. Eu trabalho de 6 às 8 horas, por exemplo, ou de 8 às 6. Eu estarei disponível de 8 às 6, então é meu trabalho de 8 às 6, ou que seja de 8 a meio-dia. E o empregador também ter essa consciência de que ele tem aquele funcionário naquele período. É necessário esse olhar para o trabalho remoto, porque acontece muito, a gente vê isso no dia a dia da gente acontecendo, que parece que não tem horário para trabalhar, você acaba acionando o trabalhador, então demandando a ele atividades fora do horário. Porque as demandas entram e mesmo que aconteça alguma coisa com o equipamento ou com queda de energia, o que quer que seja, a demanda você não tem uma redução de demanda por conta disso. A Câmara analisa mais de 20 propostas para regulamentar o teletrabalho. Os principais pontos em debate são controle de jornada, custeio de equipamentos e auxílio alimentação. Quando você está lá, não. Acontece um problema lá, é aberta um OS, uma ordem de serviço, aí você não executa o trabalho. Mas aí você está ali do lado da chefia, o outro chefe superior àquele está lá dentro, está todo mundo sabendo. Eu penso que as responsabilidades têm que ser divididas, mas não podem ser impostas somente ao trabalhador, como tem sido feito, né? O trabalhador é que se vire para ter as ferramentas, que não pode ser dessa forma, porque a gente está impondo a ele um ônus e não está dando nenhuma contrapartida nisso. Os softwares que a gente usa lá no trabalho, você não tem em casa, o computador não comporta tanta informação, né? E o seu computador tem outras coisas suas que o do trabalho não tem, o do trabalho é só para o trabalho. Na Câmara, o PL 5582 de 2020 obriga o empregador a fornecer infraestrutura para o teletrabalho. Também cria o direito à desconexão fora do horário de trabalho. E nesse sentido, nós vamos trazer a questão exatamente da regulamentação, como serão remunerados esses trabalhos, como que serão as relações trabalhistas desse trabalho, dessa função que a pessoa vem exercer. Essa estruturação do trabalho remoto tem que ser feita, eu acho que de forma reunindo, dialogando, vamos ver de que forma que a gente faz isso. Eu acho que a melhor forma é o diálogo, mas tem que ter a legislação realmente que dê um norte. Uma relação de equilíbrio. Nós
estamos aqui, a gente não precisa um só ganhar. O bom é todo mundo ganhar, porque a gente sempre fala de uma relação muito fria, eu faço e eu ganho. Tudo que é regulamentado é bom porque você sabe o que esperar do outro, ele sabe o que esperar de você também, e aí ninguém se sente lesado. Porque não adianta nós estarmos falando de, vamos dizer, de muitas proteções se a gente diminui o posto de trabalho. E vice-versa também, não adianta a gente ter muito posto de trabalho e não ter nenhuma proteção. Então, a gente precisa entrar num equilíbrio maior. Portões de estabelecimentos fechados. Créditos na tela.